Olá, bem-vindo, aula 8, tendência. Vamos falar desse movimento importantíssimo que o mercado costuma pedir para que você sempre vá a favor. Hoje nós vamos conceituar o que é o movimento de tendência e nós vamos esclarecer como usar corretamente a tendência, tanto no uso de indicador quanto no uso de você colocar a tendência como ponto-chave do seu plano de trade. Fica ligado aí que a gente já fala sobre isso, tá bom? A tendência é um movimento que tem uma adesão popular. A partir de um fenômeno, você começa a ter seguidores, geralmente algum influencer ou alguma notícia ou algum estilo de moda, seja o que for, começa a angariar seguidores. Acontece um movimento em direção a esse tipo de fenômeno. Um exemplo de fenômeno foi o pão caseiro. Durante a pandemia, todo mundo estava fazendo pão de fermentação natural, virou uma febre. Então, houve o fenômeno, a divulgação por meio da mídia, por meio de algum tipo de canal que teve a abrangência popular, houve um engajamento e teve a tendência. Movimento de tendência é algo que leva uma multidão, leva uma população a seguir no mesmo caminho. Então isso é tendência. E tendência também é aplicada ao mercado. Exemplo de ações ou rotation ou algum tipo de setor que entra em voga porque existe alguma demanda, sempre vai haver um tipo de gatilho que vai levar ao engajamento popular. E uma vez que você tem a adesão, você tem o patrocínio de players maiores, você tem esse tipo de movimento e geralmente ele é direcional, seja na acumulação, seja na compra, onde o preço vai naturalmente subir, seja na venda, porque uma tendência já terminou. Para uma tendência terminar, basta que haja o desengajamento popular ou que aquele fenômeno já não tem mais sentido, houve uma exaustão do movimento anterior. A tendência ela tem ciclos. E é esse um dos pontos do segredinho que a gente vai aprender a olhar. Se você olha a tendência do ponto de vista subjetivo, eu acho que estamos em tendência, e você não tem pontos objetivos para determinar a tendência, isso pode ser um erro dentro do seu operacional, porque você pode tomar decisão errada em função de não saber que tipo de direção a tendência está tomando, ou se não há uma direção, que também é uma tendência, e para isso a gente vai usar alguns recursos técnicos que nós já aprendemos durante o treinamento. Então, o segredo que eu quero compartilhar com vocês, que na verdade não é segredo, é apenas uma metodologia de como identificar a tendência, é o uso do RMC, de topos e fundos confirmados, das estruturas e do order flow. A tendência, ela tem um período, ela tem uma duração e ela só vai quebrar, ela só vai reverter quando os argumentos técnicos eles mostrarem que houve uma reversão. Quais são os argumentos técnicos que nós vamos usar? Acabei de falar, topos e fundos confirmados pela técnica do RMC. Nós não vamos usar linha de referência, nós não vamos usar médias móveis, nós vamos usar uma forma mais objetiva de poder trabalhar. Não que nós não podemos observar a tendência de forma subjetiva através desses argumentos de linha de referência, de canal, de média móvel. Isso realmente confirma um dado objetivo que é a observação das estruturas e de topos e fundos. A tendência geralmente ela tem três fases. A fase inicial é onde existe uma tendência sem direção, aquela lateralização, onde o preço fica sem muito sentido, ele fica batendo cabeça. Então existe nesse ponto uma ruptura dos níveis-chave, um aumento de volume, que é o engajamento, que é o ponto onde a população começa a se identificar
com o fenômeno e a partir daí você observa um aumento natural de volume. A partir desse momento da fase inicial, você tem a fase de desenvolvimento, que é onde a gente percebe topos e fundos convergentes, até o ponto que um topo ou um fundo já não respeita o movimento anterior e a partir disso nós entramos na fase de exaustão, uma fase que pode dar continuidade à tendência anterior ou pode reverter a tendência anterior. Mas é importante observar na fase de exaustão que haverá um período de lateralidade e que nós temos que nos preocupar em modificar a nossa maneira de operação, porque não haverá mais aqueles movimentos uniformes. Então é importante definir a fase que a tendência está. Para a gente poder fazer a identificação da tendência, é uma forma, é uma regrinha que a gente tem que decorar. Não é decorar, mas é você entender. Eu preciso dos 2 últimos topos e dos 2 últimos fundos para usar como referência, para entender o movimento. Então sempre você pega 2 últimos topos, 2 últimos fundos. Depois que você tem os 2 últimos topos e 2 últimos fundos, aí sim nós faremos a comparação de convergência. Se eles estão convergentes, nós teremos tendência direcional. Se eles estiverem divergentes, nós teremos tendência lateral. Então, se topos e fundos estão ascendentes, tendência de alta. Se eles estiverem descendentes, tendência de baixa. E se eles estiverem divergentes ou o preço tenha rompido a função do movimento anterior, também haverá uma lateralidade. Vamos olhar um exemplo na tela para a gente poder identificar o movimento. Então, selecionando os 2 últimos topos, tem aqui um topo e aqui um topo, os 2 últimos fundos, aqui um fundo e um fundo. Qual é a convergência? Topos descendentes, fundos descendentes, o preço não rompeu o último topo, não rompeu o último fundo, então nós temos uma tendência de baixa. Outro exemplo, da mesma forma, identifica 2 últimos fundos, 2 últimos topos, veja a convergência deles, fundos descendentes e topos ascendentes, e olha a posição do preço. Onde é que o preço está negociando? O preço está negociando aqui. Ele rompeu o último fundo ou o último topo? Sim, rompeu. Ele rompeu o último topo. Se ele rompeu o último topo e eu tenho um alinhamento de fundos ascendentes, a referência desse próximo topo, que ele ainda não é topo, mas um dia será, já é mais alta que o topo anterior. A convergência de baixa aqui, a convergência descendente, ela perde por movimento atual. Por que disso? Presta atenção, nós queremos sempre identificar os movimentos mais recentes da tendência. Eu quero pegar uma modificação de tendência na raiz, para eu pagar um stop mais baixo. Nesse caso que nós estamos observando, o preço já fez uma referência nova, então a tendência aqui já é de alta. Quando eu for pegar a minha referência de operação, eu vou usar este fundo e o movimento de topo que ele eventualmente venha fazer no futuro. Olhando dessa forma, a gente tem mais exemplos aí, confirmação da tendência de alta, e dessa forma a gente define a tendência. Quando a gente interpreta a tendência, ou ela é direcional, quando nós temos topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Quando a gente tem divergência de topos e fundos, ela é uma tendência lateral. Por que eu estou chamando a atenção de vocês nesse ponto? Por conta do uso dos indicadores. Muitas vezes você tem na sua tela, no seu layout, uma composição de indicadores fixa. Você coloca lá 2 médias, você coloca o IFR, o estocástico, o TRIX, e aí você faz uma composição desses indicadores. Na verdade, você precisa saber que tipo de indicador que você está trabalhando. O IFR, ele é um oscilador. O estocástico também é oscilador. As médias móveis são seguidoras de tendência. Quando é que eu uso um seguidor de tendência? Faz muito mais sentido você usar seguidor de tendência quando existe tendência, quando a tendência ela é direcional. Uma vez que nós estivermos em tendência lateral, aí sim faz sentido você usar o IFR, porque ele vai mostrar quando o movimento vai estar sobrecomprado e ele vai mostrar quando o movimento estiver sobrevendido. Faz
sentido você operar em sobrecompra e sobrevenda, desde que tenhamos observado uma tendência lateral. É importante chamar atenção nisso. Novamente, identificação de tendência, que é um desafio, e eu estou te dando uma condição objetiva de enfrentar esse desafio. Nós vamos olhar agora como que a gente trabalha essa identificação, tá bom? Primeiro vamos usar o RMC. No RMC, olha aí, regrinha. 2 últimos topos, então eu tenho um topo aqui e eu tenho um topo aqui. Eu tenho um indicador vermelho para topo e verde para fundo. Então eu tenho um fundo aqui e tenho outro aqui. Os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, porém o preço, eu não tenho topo aqui ainda, mas o preço já rompeu o topo anterior. Alinhamento de fundos ascendentes mais a violação do topo anterior pela negociação, nós temos aqui uma tendência de alta no RMC. Vamos agora usar os swing terms, vamos usar o intermediate term e depois nós vamos usar o long term. Da mesma forma, 2 últimos topos, intermediate term high aqui, intermediate term high aqui. 2 últimos fundos, intermediate term low aqui, intermediate term low. Ascendentes, tendência de alta. Vamos para o long term low, long term low, 2 últimos fundos, long term high, 2 últimos topos, também ascendentes na convergência. Nós temos tendência de alta tanto no intermediate term quanto no long term. Seguindo para o último tipo de movimento, que é o order flow, vamos olhar como é que ele se comporta. Lembra que o order flow, para ser confirmado, eu tenho que quebrar um boss. Quando eu quebro um choque, ele quebra o order flow. O order flow fica sem força. Então, o que está acontecendo aqui? Este movimento de queda quebrou o order flow. Eu tinha uma estrutura primária de alta, ela foi quebrada por essa onda reversiva, por essa estrutura primária nova, porque eu quebrei a estrutura anterior e eu não tive o estabelecimento de order flow ainda. Quando é que eu vou ter um order flow estabelecido? Quando ele quebrar esse boss, se ele quebrar esse boss, obviamente. Se ele voltar aqui e quebrar o choque, eu também não vou ter order flow. Então, para determinar a tendência nesse caso, é uma tendência lateral, porque ela não tem força. Como é que a gente junta tudo isso? A gente cria um score, a gente cria uma tabela para poder definir a tendência usando todos os critérios. Você pode fazer isso, não é que você tem que fazer isso, não é que você deve fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você pode escolher um critério só para o seu plano de trade. Agora, como nós temos as 3 possibilidades, você pode fazer uma combinação para poder chegar na tendência, tá bom? No caso aqui, o RMC foi tendência de alta, o Intermediate Term Range foi de alta, o Long Term Range também de alta, e o único que foi lateral foi o Order Flow. Geralmente, essa estrutura teve uma onda reversiva. Prestando atenção no que o movimento está te mostrando, é isso que a gente costuma olhar e saber como usar o movimento de tendência de momento. Não me interessa uma tendência de 10 anos atrás, paciência, eu não vou operar 10 anos, a operação de 10 anos já está sendo feita há 10 anos atrás. Então agora nós vamos assistir um vídeo que eu fiz com o mercado rodando, vai ser um exemplo do RMC para que você veja da forma dinâmica como é que a gente determina a tendência, tá bom? Eu sei que vocês gostam de exemplos dinâmicos, então assiste aí e daqui a pouquinho a gente vem fechar a aula, tá bom? Soltou, quase rompeu esse fundo. No momento que romper, rompeu. Quando rompe o fundo, a gente tem que aplicar novamente a nossa regrinha. 2 últimos topos, topo, tá vendo que já tem um topo aqui marcado? E esse é o último topo, fundo, último fundo. Vamos olhar como é que estão os movimentos. Topos descendentes, fundos descendentes e o preço? O preço já rompeu o fundo anterior. Como você tem uma convergência de topos e fundos descendentes e o preço não rompeu o topo anterior, portanto nós temos uma tendência de baixa. Ele está rompendo o fundo, né? Confirmando, tem topos e fundos descendentes, o preço não fez fundo ainda. Opa, tem um fundo aqui, ó. Então, vamos parar
E mudou alguma coisa? Ele fez um fundo, não mudou nada, ó. Fundos descendentes, topos descendentes, vamos seguir o jogo. Para ele inverter a tendência de baixa que está estabelecida, ele tem que atacar esse topo aqui, tá vendo? Ele foi, opa, deixa eu só ver se ele, aqui ó, rompeu. Nesse ponto eu não tenho topo, mas ele já rompeu o topo anterior. Não importa qual o topo vai ser confirmado, ele já é maior que o topo anterior. Então nesse momento a tendência ela sai de baixa e vira uma tendência lateral. Ó, ele confirmou o topo, então nós temos uma tendência lateral nesse momento. Então vamos ver, quando ele fizer agora, se eu tenho um topo, ele está procurando um fundo, né? Então aí referência de fundo, referência, já rompeu o fundo anterior, com um topo mais alto, sigo em tendência lateral, fez um fundo, fez referência de topo, marcação de topo e não acabou confirmando, ele está voltando, mas pegando os dois últimos topos. Onde é que estão os dois últimos topos? Topo e topo são ascendentes. E os fundos? Fundo e fundo são descendentes. Então, topos ascendentes e fundos descendentes, nós temos uma tendência lateral. A referência de topo, marcação, confirmação, topo feito. Agora, a gente tem tendência de baixa confirmada. Com a confirmação desse topo, eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior e fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, é assim que a gente identifica a tendência. Soltando o gráfico, fazendo o gráfico andar, fica mais fácil da gente interpretar isso. Olha aí, então, interessante, né? Quando o mercado está em movimento, é um pouco mais complicado, porque você tem que saber, não, ele veio aqui, ele quebrou o topo, não tem que medir e tal, mas é importante para você ter tempo de tomar decisão quando você estiver no mercado, bastante importante. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, dessas dicas, da forma de usar a tendência. Espero que, se você tenha dúvida, que você poste na seção de dúvidas para que a gente possa colaborar com os outros colegas e também para que você não fique com dúvida, ok? Nos vemos na aula 9. Tchau, tchau.